E o MCHF11 divulgou mais um relatório gerencial, relatório do mês de outubro. Tem muita informação. Esse fundo é característico, ele é um hedge fund, é base 10, paga muita coisa e pode estar descontado, né? Um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, isso ajuda demais no nosso trabalho e a continuar trazendo cada vez mais conteúdo como esse para vocês. Pessoal, estou aqui no site do Funds Explorer. Primeiramente, vamos ver algumas informações sobre o MCHF. Depois a gente vai para o relatório gerencial. Ele está, pessoal, em R$ 9,22, com um preço sobre valor patrimonial de 0,95. Isso pode indicar que ele está descontado, né? Está valendo a pena, mas é claro, você não pode olhar somente esse indicador, tá? Tem que olhar outras informações. Ele é um fundo recente aí na nossa bolsa, né? Tem um patrimônio de 300 milhões aproximadamente, mas apesar disso tudo, já paga aí um bom dividendo, né? E tem uma ótima liquidez também. Então ele está sendo bastante negociado, já caiu aí no gosto da galera. E pessoal, olha só, recentemente, vamos ver aqui, ele está pagando praticamente a mesma coisa, né? 11, 12 centavos por cota. Então isso é muito interessante, ver que o fundo tem essa constância de pagamento, beleza? Nesse mês no mês passado, né, no mês de outubro, o pagamento foi no dia 20, tá? 20 de outubro, ele pagou 11 centavos, que dá aí quase 1,2% de yield. É um rendimento realmente muito bom, muito interessante. Bom, dito isso, né, dividendo anual aí também está na faixa aí dos 15%. É um fundo realmente que está chamando atenção. Vamos para o relatório gerencial desse mês de outubro. Pessoal, aqui algumas informações iniciais sobre o fundo, né? Ele está aumentando a sua base de cotistas, 19 mil cotistas, isso é muito bom. Está abaixo do seu valor patrimonial, está com um dividendo muito bom. Ele começou aí, né? Fez o seu IPO lá em julho de 2021, tá? Então é por isso que eu disse que ele é recente aí na nossa bolsa. Ele tem taxas um pouquinho elevadas, tá? A gestão 0,77, a administração 0,18 e a performance, né, que é 20%, geralmente o que a gente vê é 10%, mas é 20%, pelo menos é sobre o IFIX, tá? Não é sobre o CDI. Se fosse o CDI, na minha visão, seria pior, tá? Mas nada demais. O fundo paga bem, então ele precisa ter essas taxas maiores também. E como eu disse no começo, ele é um hedge fund. E hedge fund, para quem não sabe, é um fundo que tem uma liberdade maior para fazer outros tipos de investimentos. Então ele pode identificar o que está melhor naquele determinado momento aí na nossa economia e fazer o seu investimento. Claro, né, que isso aumenta também um pouco o risco do fundo, tá? Mas, né, há quem diga que é até melhor para se investir, já que o fundo tem esse jogo de cintura, tá? Aqui, comentário do gestor, vamos ver o que eles estão falando para a gente. Rendimento aí foi de 11 centavos por cota, como a gente já viu. Nesse momento, o MCHF encontra-se integralmente alocado, então o fundo já está aí com 100% do seu potencial, vamos dizer assim, gerando recursos para o fundo. Aqui está falando, se por um lado, a parcela alocada em CRIs, 27% do fundo, já foi impactada pela deflação ocorrida em julho e agosto. Do outro lado, as posições em ativos estruturados e fundos imobiliários geraram receitas superiores nesse mês. Ou seja, uma coisa acaba compensando a outra, tá? E como eu disse, né, desde o relatório gerencial passado, a gente viu isso. Ele vai pagar aí rendimentos entre 11 e 12 centavos por cota por mês, até o final do ano de 2022, pelo menos, tá? Então a gente pode ver mais rendimentos aí nos próximos anos. E aqui tem, pessoal, a taxa média da carteira, né, do fundo, a média geral dele aí é IPCA mais 10,4%. Então, assim, realmente é um fundo que paga bastante. A composição de resultado, aqui a gente pode ver que a maioria do resultado é por rendimentos estruturados, tem rendimentos de crédito também, e aqui outros menos relevantes, né? Rendimentos de fundos até que tem uma parcela razoável. Aqui as despesas, né, equivalem aí a 2 centavos por cota, então praticamente os rendimentos de fundos equivalem às despesas do fundo, isso é interessante. E uma coisa que a gente vai ver lá na DRE é que ele está queimando um pouco aí da sua reserva de lucros, né, para poder manter esse resultado aí na faixa de 11 a 12 centavos por cota.
Histórico de distribuição e dividend yield, a gente pode ver que o fundo ele pagou nesses últimos 2 meses 11 centavos, só que o resultado do fundo, observem aqui ó, em cinza, o resultado dele foi menor que a distribuição. Então, por exemplo, aqui nesse mês de setembro, a distribuição foi de 11 e o resultado foi de 10 centavos. Por que ele faz isso? Porque ele tem condição de distribuir mais que o resultado. Porque ele tem uma reserva de lucros, pessoal. Ele faz uma reserva ali e em alguns determinados meses ele vai queimando essa reserva para poder fazer essa distribuição. Em julho, por exemplo, ele teve um resultado de 15, mas distribuiu 12. Então ele teve aí 3 centavos de diferença, entende? Então é isso que funciona, é assim que funciona. Muita gente não entende. É basicamente isso, explicando de uma forma resumida para vocês. Alocação por estratégia, né? Aqui a gente consegue ver alguns movimentos que o fundo fez. Em fevereiro, com a segunda emissão de cotas, focamos em adquirir operações de CRIs, dado o momento de forte abertura da curva de juros no Brasil. Então a curva começou a subir aí, a gente conseguiu ver que o fundo aproveitou esse momento. No momento 2, né, que aí a partir de março, considerando que o mercado estava demasiadamente pessimista sobre a perspectiva de inflação no Brasil e levando em conta descontos que julgamos naquele momento excessivos, saímos de 3% para 16% do portfólio alocado em fundos de tijolo. Então ele saiu aqui, pessoal, de 3% ó, para 16%. Então o fundo aumentou realmente bastante, aumentou 13% nessa alocação de fundos de tijolo. É o que eu falo para vocês, o fundo sendo de hedge, né, ele tem esse benefício, ele consegue identificar em momentos na nossa economia, no nosso mercado e fazer essas alocações e estratégias. Movimento 3. Em junho de 2022, considerando um cenário mais construtivo para o Brasil pós-eleições e acumulando meses de deflação, identificamos que seria um momento positivo para o aumento da parcela de ativos estruturados. Então, basicamente é isso, né, pessoal? O fundo aí tem essas movimentações. Hoje, cerca de 44% da carteira está alocada nessa categoria através de 5 ativos, sendo 4 deles originados e estruturados integralmente pelo Mauá Capital e que o MCHF é um dos únicos investidores. A maior posição nessa categoria segue sendo em cotas do MCHY11, tá? Então é isso. O fundo vai fazendo essas alocações aí com o tempo. Liquidez, pessoal, o fundo, né, apresenta uma liquidez ok aí de aproximadamente 21,5 milhões, aí o volume de negociação ao longo de setembro de 2022, o que equivale aí a aproximadamente 1 milhão por dia. É uma liquidez baixa, né, se você for ver, mas o fundo é novo, está começando, tem uma base pequena de cotistas, normal, não tem nada o que falar em relação a isso, tá? Aqui a gente consegue ver melhor, né, o que eu falei para vocês em relação a ele estar queimando caixa. A gente pode ver as receitas aqui do fundo ao longo dos meses, aí abril, maio, até agora setembro de 2022. E a receita do fundo, ela, né, caiu um pouco aí em relação aos meses anteriores. Aí vinha na faixa de 4 milhões, depois chegou a 5 milhões e 200, agora está na casa aí dos 3 milhões e 600. A receita, por outro lado, as despesas, por outro lado, nos últimos 3 meses aumentou, aí foi de 400, 500, agora 600, então isso a gente tem que acompanhar, tá? Mas como eu disse, né, o rendimento final por cota nesse mês de setembro foi de 10 centavos, mas ele distribuiu 11 centavos por cota. Então é por isso que eu falei que ele está queimando caixa, tá? Então a gente tem queimando o resultado, né? Então isso a gente tem que acompanhar também, mas é normal, o fundo faz isso, né, de uma forma bem tranquila, sem ter nenhum problema. Ativos estruturados, vamos ver aqui o que aconteceu nesse mês em relação ao portfólio. Não houve movimentações referente à estratégia de ativos estruturados, beleza. CRIs, acontecimentos do mês, durante o mês de setembro e apenas como alocação tática de caixa, então o fundo tem apenas esse intuito. O MCHF adquiriu um montante de 1,5 milhão do CRI Almeida Júnior a uma taxa de CDI
mais 1,25. É uma taxa, né, razoavelmente baixa até, se a gente for olhar outros CRIs aí, outros investimentos atrelados ao CDI, mas como o fundo mesmo está falando, é uma alocação tática do caixa, tá? É só para o caixa não ficar ali concentrado no fundo. O fundo queria diluir isso em algum investimento. Fundos imobiliários, né? Fundos líquidos, acontecimentos do mês. Realizamos o aumento de posição no GALG 11 no valor de 500 mil, 500 mil. No âmbito das vendas, eles zeraram posições aí nos fundos BTLG, TRXF, LVBI, RBRR, então ele fez zerou essas posições, tá? E aí, perspectivas, né? O fundo fala que ele está com 24% de fundos, está dentro aí da alocação alvo deles, que é entre 20% e 25%. Então tá tudo andando aí nos conformes, né? Aqui é a tabela consolidada dos ativos dele, lembrando que o fundo ele faz alguns investimentos aí que a gente chama de curva em J, né? Esse investimento ele demora um tempo para se maturar, às vezes tem até um prejuízo nesse meio tempo e depois o fundo faz esse J, né? O retorno faz esse J que o pessoal chama. Então é basicamente isso, por isso que o fundo muitas vezes você investe, precisa entender que ele tem os momentos dele, né? De ter esses momentos de glória, é exatamente esse tipo de investimento que faz com que o fundo tenha um bom resultado no acumulado geral do ano. Bom, aqui de modo geral é isso. Aqui o detalhamento dos ativos, né, e tudo mais. Isso aqui a gente vai passar direto. A alocação aí dos fundos, né, em relação a setor. 57% são recebíveis imobiliários, né, a maioria. Logísticos 11%, lajes comerciais 17%, renda 13% e shopping apenas 2%. O yield esperado aí seria na casa dos 12%. E aqui a gente consegue ver vários nomes, né, que o fundo investe, VRTA, HGCR, MORC 11, enfim, vários fundos aí que eu tenho certeza que vocês conhecem também, HSML, vários fundos, tá? Isso aqui é bem interessante da gente ver. Bom, aqui tá falando da estratégia do fundo, né? Eu já expliquei rapidamente o que o fundo faz. Agora a gente vai ver quanto que a gente precisa para poder fazer uma bola de neve com o MCHF11. Bom, e para isso eu vou colocar aqui então o ticker dele, MCHF11, preço atual dele R$ 9,22, preço valor patrimonial 0,95. Rendimento, vamos considerar aqui 11 centavos, tá, pessoal? Porque ele falou que vai pagar de 11 a 12 centavos até o final do ano. Vamos considerar 11 para a gente ser um pouco mais conservador nas nossas contas. Ou seja, nesse caso aqui, considerando esse preço atual, você precisaria investir aí aproximadamente R$ 775 para poder ter uma nova cota do MCHF11 todo mês apenas com o rendimento. Você não precisaria aportar mais nada, né? Isso aqui muita gente me pergunta, e se eu quisesse ter 10 cotas por mês? É só multiplicar isso aqui por 10, né? Então é assim que funciona, beleza? Sobre o MCHF11 é isso, pessoal, não tem muita coisa pra gente comentar, o fundo continua aí na sua toada, né? Continua aí tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma novidade, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui pra mim nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você quer que a gente responda. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.